apenas 4 dias das eleições proporcionais e majoritárias no país, os cartórios eleitorais já preparam um material informativo e também educativo que deve ir para as sessões. É muito importante que o eleitor confie nesses dados. Ao meu lado está o Leonardo Souza, que é chefe da Zona Eleitoral 131, aqui na comarca de Ipatinga. Leonardo, com relação a essas informações, né, o que estará disponível para o eleitor no momento de realizar a votação? A Justiça Eleitoral, em nível nacional, envia para os eleitores um material educativo, né, e também informativo, no sentido de se levar a essas pessoas o conhecimento acerca das proibições no dia da eleição. Então, a propaganda eleitoral, ela é vedada no dia do pleito, né, sob pena de cometimento de crime eleitoral, né, e o material que nós enviamos é no intuito de mostrar àquelas pessoas, aos atores desse processo, né, que só o eleitor, de forma silenciosa e individual, que pode manifestar a sua preferência. Então é vedada a utilização ali por parte de partidos políticos, seus fiscais, né, no dia do pleito, fazendo boca de urna, de qualquer tipo de tentativa de fazer com que o eleitor vote em um candidato X ou Y, né? Na verdade, o eleitor ele pode se manifestar por meio de broche, discos, adesivos, ou até mesmo levando bandeiras, né, de candidato da sua preferência, mas essa manifestação é sempre silenciosa e individual. Como nós teremos aí candidatos à disputa de 6 cargos, a cola é quase que imprescindível nesse momento, né? O cartório eleitoral ele disponibiliza um modelo de cola, mas se a pessoa não tiver acesso, é importante que ela leve essas anotações. Sim, nós estamos com um quantitativo de colinhas, né? Já é distribuída há bastante tempo pela Justiça Eleitoral para orientar as pessoas, né? Para que elas, em vista aí cerca de seis candidatos, né? Temos esse ano a disputa de 2 senadores, então é interessante a pessoa já levar essa colinha previamente preenchida. Caso não queira se deslocar até o cartório, faça a colinha em casa, né? Num papel, da forma que você possa, no momento ali dela, lançar a mão. E se a pessoa preferir, né? No cartório existe um quantitativo, né, de colinha fornecida pela Justiça Eleitoral, um material oficial, onde você pode ali lançar o número dos seus candidatos, né, da sua preferência, e no dia ali não se complicar, né, tendo em vista aí que são 6 candidatos na disputa e o número dos deputados, principalmente, é um número grande. Então pode levar as pessoas a uma certa confusão. Agora, se ele escolher apenas um dos candidatos para um desses cargos, né? Como é que fica a situação dos outros, caso ele vote em branco ou nulo, né, nos outros cargos? Desde o advento aí da Lei 9.504, nós temos o conceito aí de voto válido e voto inválido. Os votos válidos são aqueles dados a candidatos, né, que são os votos nominais, e os votos de legenda, que são aqueles dados aos partidos, tá? Os votos de legenda eles são possíveis no caso de candidatos a deputado federal e a deputado estadual, né? Agora, para os casos em que a pessoa deseja votar em apenas um candidato, ela deve tomar o cuidado de saber que ela deve tentar chegar àquele candidato que ela deseja. Então, por exemplo, dentro da ordem de votação, começando com o deputado federal, a pessoa terá que passar por os 5 primeiros cargos, por exemplo, chegar ao presidente. Então, ela deve votar nesses candidatos, preferencialmente exerça o seu direito para que outro não faça em seu lugar. Entretanto, desejando votar em branco ou votar nulo, vá fazendo o voto, exercendo o voto, até que chegue no cargo da sua preferência. Lembrando que, caso a pessoa vote em apenas um dos cargos, né, aquele voto será sim computado, porque ele é válido, né, e foi legitimamente exercido pelo eleitor quando do exercício do voto. O cartório eleitoral, com relação a esses boatos de fraudes das urnas eletrônicas, né? Como é feito esse processamento desses dados, a garantia realmente do sigilo dessas informações, Leonardo? É só para reafirmar, né, que é criterioso esse processo, né, e principalmente que quem irá transmitir essas informações no dia não terá acesso, né, nem à internet. Sim, é importante frisar alguns mitos, né? Na verdade, são fakes lançados aí nas redes sociais de modo muito irresponsável, né? É lamentável isso, né? A gente desejando aí participar de um processo caracterizado aí pela lisura, pela responsabilidade,
A Justiça Eleitoral trabalha com mais de 2 milhões de mesários, né, no intuito aí de que esse processo seja um processo democrático, mas ao mesmo tempo seguro, né? A gente observa que existem alguns boatos fantasiosos, como urna ligada na internet, a inserção de dados falsos, existem programas em que se vota em um candidato e o voto cai para o outro. Isso tudo é fantasia, não passa de folclore, né? O sistema ele é um sistema testado à exaustão pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Nesse ano que a gente tem eleições, desde janeiro o TSE já vem realizando testes, né? Contrata empresas de renome para fazer a auditoria desses programas, né? E o que é mais importante, a participação das direções nacionais dos partidos, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e da sociedade civil também, como um todo, aquelas pessoas sérias que desejam acompanhar o processo. Então, o que ocorre? Os dados, eles são liberados pelo TSE, nós fazemos o download dos sistemas, né? Tudo no mesmo momento para se garantir a segurança, sempre pela nossa rede de intranet, né? Que é a rede segura, nos dias do pleito, né? Primeiro ou no eventual segundo turno, né? Os mesários vão conduzindo o processo durante todo o dia, né? A própria imprensa acompanha, indo às sessões, visitando, né? Há uma fiscalização em loco dos partidos políticos, que são os principais interessados que o processo funcione de forma ímpar. Então, esses dados, ao chegar aqui no cartório, eles são transmitidos pela intranet. É a nossa rede segura, né? Não é pela internet. E esse processo ele é acompanhado de perto, aqui em Ipatinga, pelos 3 juízes eleitorais, pelos 3 promotores, representantes da OAB, dos partidos e por vocês, a imprensa, né? Que no Brasil é livre, que faz um excelente trabalho, demonstrando aí que esse processo ele é legítimo, ele é claro e é seguro. Agora, é quase que impossível o cartório eleitoral, neste tipo de situação, não se preparar para o segundo turno. Na história, né, do Brasil democrático pós-Constituição de 88, né, eu não me lembro de eleições, principalmente presidenciais, que não tenha ocorrido aí o segundo turno. Então, para que nós não tenhamos o segundo turno, nenhum candidato, só se nenhum candidato alcançar aí a maioria absoluta dos votos válidos. Né? Então, vamos ver, né, o que nos reserva aí o dia 7 de outubro, né? E se tiver um eventual segundo turno, a Justiça Eleitoral está preparada, né, para conduzi-lo da melhor forma possível, com legitimidade, clareza e transparência, né? E contamos aí com o voto de todos os eleitores. Não deixe que outro exerça em seu lugar aquilo que foi de forma tão cara, né, conquistado aí ao longo de anos de lutas. Ok, obrigado, Leonardo. Para o ZUG Conteúdo o tempo todo.